Bom, olá pessoal. Hoje é a nossa primeira aula online aí, né? À distância. Então, nós vamos seguir com as aulas 11 e 12 do material de vocês, tá? Falando sobre gases, tá? Então, a gente ainda está trabalhando com o estado gasoso, só que agora a gente vai trabalhar com a equação de estado dos gases ideais. Olha que maravilhoso, certo? Então, para a gente trabalhar com essa equação, a gente vai fazer primeiro algumas definições, tá bom? Então, um gás ideal só é caracterizado dessa forma se ele apresentar, então, um movimento contínuo e desordenado, assim como todos os outros gases, certo? Além de que a direção e o sentido das partículas, elas só são modificadas a partir do momento em que há colisão entre elas, certo? E a colisão que ocorre entre essas partículas tem que ser do tipo perfeitamente elásticas. O que isso quer dizer? Que não ocorre perda de energia cinética durante essas colisões. Então, onde que a gente encontra, né, esses tais gases ideais? Tá? O gás ideal não é um gás que existe na natureza, como o próprio nome já diz, ideal, muito pouco provável que a gente encontre algo ideal assim na natureza, certo? Então, a gente pode fazer com que os gases reais eles se comportem como os gases ideais, para que a gente possa estudá-los, certo? Para a gente fazer isso, o que a gente precisa fazer? Aumentar a temperatura e baixar a pressão do gás real. Fazendo esses dois fatores, aplicando esses dois fatores, nós temos então que o gás real pareça-se, né, com o gás ideal. Quando isso ocorre, né, a gente chama aí o gás, né, de ideal de gás perfeito, tá? A gente aproximou as condições desses gases a um gás perfeito. Então, hoje nós vamos trabalhar com a equação de Clapeyron, certo? Na equação de Clapeyron, nós precisamos pensar no seguinte: ela está relacionada ali com a lei física dos gases, tá? Onde parte do princípio que o produto da pressão vezes o volume, né, dividido pela temperatura é constante, ou seja, é válido para uma massa fixa de gás. E quando ocorre a variação da massa, como que a gente acha os valores, então, de pressão, volume e temperatura? Então, a partir da equação de Clapeyron, né? A famosa PVNRT, né? Por você nunca rir tanto, tá? E aí, o que acontece? Nessa equação, a gente utiliza algumas informações, né, que a gente não estava utilizando para as leis dos gases anteriores, tá? Então, a primeira informação que aparece aí, ó, de diferente é o N, né, que é o número de mols, que, como já adiantei aqui, é calculado pela divisão da massa da substância pela massa molar dela, certo? E o R, que é a constante dos gases, tá? A constante dos gases que vai variar aí de acordo com algumas características, certo? Já adiantei aqui, ó, alguns valores, mas a gente vai falar disso mais pra frente um pouquinho. Então, ó, como que a gente chega nessa constante aí, aliás, nessa equação de Clapeyron, tá? Então, a gente partiu daquele princípio, né? Que o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura, né, é constante. Então, é igual ao produto do volume vezes a pressão dividido pela temperatura no estado final, tá? Então, essa constante a gente pode chamar de R, como está descrito aqui, certo? Chamando essa constante de R, nós fazemos o quê, então? Nós reescrevemos na equação chamando essa constante de R e podemos, então, isolar o volume, tá? Isolando o volume, o T que estava dividindo passa para cá multiplicando e o P que estava multiplicando vai passar dividindo. Chegamos à situação de V é igual a R vezes T dividido por P, tá? E com o que a gente relaciona isso? A gente relaciona isso lá com a lei de Avogadro. A lei de Avogadro falava o quê? Que 1 mol de gás podia ocupar 1 litro, né? 2 mols de gás
poderia ocupar 2 litros. Então, o aumento do número de mols aumentava ali o volume, certo? Então, o que a gente está dizendo aqui, ó? Que volume e número de mols são diretamente proporcionais. Representando isso na forma de divisão, nós temos volume dividido por número de mols, ou, como são diretamente proporcionais, elas estão, ó, na mesma base de igualdade. Então, volume igual, né, a número de mols, diretamente proporcional, certo? Então, a gente só inclui aí esse número de mols na equação que a gente tinha aqui. Então, V, né, que é volume, passa a ser a N vezes R vezes T, dividido por P, onde alcançamos, então, a equação PV-nRT. Lembrando, né, de novo, que a quantidade de matéria, né, que é o número de mols, é dada pela razão da massa pela massa molar, né, onde a massa da substância é sempre dada em gramas e a massa molar é sempre dada em gramas por mol, certo? De acordo aí com o Sistema Internacional de Medidas que a gente já viu em aulas anteriores. Então, utilizando essa relação, nós podemos reescrever a equação PV-nRT como PV é igual a M sobre M, ou seja, massa sobre massa molar, de vezes, né, a constante dos gases, o R, e vezes o T, que é a temperatura, certo? Então, só substituindo o valor de N pelo seu correspondente na equação, ok? E essa constante R? Né? Essa constante R ela vai variar de acordo com o que é solicitado. Né? Então, aqui nós temos uma tabela com os valores mais comuns, né, das constantes de gases ideais, ok? Então, o que varia dessas constantes, né, de uma constante para outra? O que varia é as unidades de pressão, certo? E de, basicamente, de pressão, certo? Então, se nós temos aqui uma situação onde está solicitando lá o cálculo do volume ou do número de mols, alguma relação em que nos dê uma pressão em ATM. Então, para usar o PV-nRT, usaremos a constante 0,08206 ou 0,082, tá? Para uso mais comum. Se a pressão for dada em joule, então nós usamos aqui a equação, né, na equação, a constante em joule, que é 8,314. Se for em calorias, 1,987. Metros cúbicos por pascal, nós temos 8,314. E litros vezes torr, nós temos aqui 62,36, tá? Então, perceba que caso, né, o que seja pedido seja a constante dos gases, não assuste se você encontrar valores diferentes do mais comum lá, que é o 0,082, tá? Porque se a pressão tiver informações, né, em outras unidades de medida, o valor da constante também vai se apresentar em outras unidades de medida, tá? Mas eu já garanto para vocês que as mais utilizadas são essas três primeiras aqui, certo? Em ATM, em joule e em caloria, ok? Quanto à equação de Clapeyron, nós podemos relacionar essa equação com a densidade do gás, certo? Então, é possível, né, nós calcularmos a densidade do gás a partir dessa equação. Como? Então, partimos do princípio, né, que o PV é igual a nRT, relembramos que número de mols é igual a massa sobre massa molecular, então reescrevemos a equação com essa nova informação, né? E aí nós sabemos que densidade é o quê? Densidade não é igual a massa sobre o volume, então nós vamos fazer aparecer aqui nessa equação a massa dividido pelo volume. Como faremos isso? Esse M que está dividindo vai passar para cá multiplicando e o V que está multiplicando vai passar para cá dividindo, simples assim, certo? Então, ó, nós temos a inversão.
onde temos massa dividido por volume. E chegamos na relação, né, de densidade. Então, para calcular a densidade aqui, basta isolarmos o D, né, onde teremos aí P vezes M dividido por RT é igual à densidade. E para determinar aqui, né, a massa molar de um gás, nós temos aqui a equação, né, de massa molar é igual a massa vezes a constante vezes T dividido por PV. Ou seja, é só uma reescrita dessa equação inicial aqui, onde a gente substitui o valor de N pelo seu correspondente na equação. E por fim, pessoal, vamos relembrar aí a CNTP, tá? Então, a CNTP a gente já discutiu em aulas anteriores, que é uma sigla que se refere às condições normais de temperatura e pressão, certo? Onde a temperatura aqui, ó, ideal seria lá o próximo de 0 graus Celsius, que é 273 kelvins, a pressão 1 atm, o volume de um mol de qualquer gás sendo correspondente a 22,4 litros, certo? E no sistema internacional, a unidade padrão de pressão é em newtons por metros quadrados, o que a gente chama de Pascal. Então, pessoal, essas são as primeiras relações, né, das aulas aí 11 e 12, ok? Então, baseado nessas informações, vocês já conseguem desenvolver os exercícios correspondentes a essa aula, tá? Então, resolvam os exercícios e nos encontramos em breve. Tchau, tchau!